Olá, turma. Olha, depois daquela atividade sobre civilizações, o interesse principal desse vídeo é fazer com que a gente reflita, continue falando sobre civilização, mas eu quero reforçar alguns conceitos que vocês já viram naquela atividade. Bom, civilização é um conceito que é cunhado pelo francês, um termo que tem origem francesa, remete o modelo francês de sociedade, mas ao mesmo tempo também civilização se refere às primeiras manifestações de estados durante a Idade Antiga ou período posterior, ao que nós chamamos de pré-história, quando algumas sociedades organizadas tinham características muito parecidas e criaram o que nós chamamos de estados teocráticos. Então, a ideia de civilização tem como principal característica a ideia de que os grupos que eram seminômades, que já tinham uma vida em aldeias, começaram a formar o Estado, o Estado antigo. Quais são as características, então, desse Estado antigo? O que ele precisa? Ele tem uma idiosincrasia, ou seja, tem uma característica ali peculiar que chama a atenção e faz com que a gente faça uma diferença entre o que são os estados durante o período da afirmação ali no Oriente Médio e Oriente Próximo e os antigos sistemas de organização social que nós conhecemos como nômades ou até a primeira fase da sedentarização. A diferença dessas primeiras formações de Estado das aldeias é que eles têm uma organização administrativa, geralmente eles têm uma organização política centralizada na figura de um líder, ele é um rei ou é um imperador, e também eles têm a execução de tarefas governamentais como a cobrança de impostos e a afirmação de um exército que vai proteger as cidades. São cidades geralmente muradas, bem protegidas, com a liderança de um rei. Há 5 povos que se destacam nesse período e que nós vamos estar comentando um pouco sobre eles nesse momento. Os chamados povos da Mesopotâmia, que são basicamente 5 povos, os sumérios, os acados, os amoritas, os assírios e os caldeus. Esses povos, eles viveram na chamada Terra entre Rios, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, e o Egito. O Egito, às margens do rio Nilo, se institui também como um estado civilizado nesse período da história. No livro de vocês tem um grande mapa que ele mostra a ocupação desses estados nessa região do mundo, o chamado Oriente Médio e também a região do Egito. Esse Oriente Médio é importante a gente salientar que é o berço da humanidade civilizada. Nós ainda temos que nos referir ao berço da humanidade, a África, mas esses locais eram locais propícios à agricultura. Então esses líderes, esses reis, eles organizaram grandes obras de contenção da água, plantações em larga escala e assim puderam governar populações inteiras que precisavam comer. No Egito, o rio Nilo era o provedor, era um deus também no Egito. Lá na Mesopotâmia, o rio Tigre e o rio Eufrates. Então a gente tem ali o surgimento das primeiras cidades, a centralização do poder na figura de um rei. Esse rei geralmente, ele unia em si a característica de ser o líder político e ser o líder religioso. Então ele tinha uma grande projeção, Inclusive ele fazia grandes construções para mostrar a imponência da religião no Egito, os templos grandiosos como o templo de Karnak, e na Mesopotâmia os grandes zigurates. Os zigurates eram templos religiosos e também observatórios astronômicos. Os mesopotâmios também, eles investigavam as estrelas, eles tinham uma religião muito relacionada às estrelas, e nós devemos a ele também algumas descobertas já nessa época e alguns astros que são aí plenamente conhecidos pela tecnologia astronômica. Gente, então o zigurate é o palácio do rei. Os babilônios, eles tinham uma organização já um tanto que avançada em relação aos outros povos.
pois na Mesopotâmia, esses 5 povos que eu mencionei, eles ocuparam durante um certo período. Primeiro os sumérios, depois os acádios, amonitas, assírios e caldeus. Foi sempre um período em que um desses povos estava em maior desenvolvimento, em maior expansão e também em maior poder militar. O poder militar nessa época era primordial. O estandarte de Ur, ele foi encontrado para poder explicar como que aconteciam essas guerras e como acontecia essa ocupação do território. A gente viu, que quando um povo dominava outro, escravizava os dominados. Então, nessa época, a escravidão não era relacionada a nenhum aspecto de cor, de diferença, não. Se referia apenas à dominação de um grupo sobre outro grupo. Então, havia ali uma constante tentativa de ocupar as melhores terras, as terras mais férteis. Gente, agora, o aspecto mais importante desses povos foi a invenção da escrita. Data da Mesopotâmia, segundo alguns relatos, a primeira manifestação da escrita, chamada escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme, ela foi encontrada em alguns escritos, inclusive nas epopeias do Gilgamesh, que é o herói mitológico, toda a construção do mundo na Mesopotâmia. Então, esses povos, eles construíram um sistema de escrita muito importante para a afirmação do poder dos reis. Então, a escrita, o conhecimento, a técnica, fundamentavam a dominação desses reis. Reis que tinham uma grande capacidade de mobilizar grandes contingentes populacionais para realizar obras públicas, obras que, segundo ele, iriam beneficiar a todos. Há uma característica importante de um dos povos da Mesopotâmia, que foi a instituição do primeiro código de leis escritas da antiguidade. Foi uma invenção de um rei chamado Hammurabi, que era caldeu, que viveu na Mesopotâmia e criou um código de lei muito especial para tentar ali causar uma certa tensão entre o povo e evitar alguns crimes que eram cometidos já quando não havia, na época, um código de leis que pudesse regular esses crimes. Então, ele escreveu em uma grande pedra, leis escritas em escrita cuneiforme, que lá dizia basicamente o que ia ser feito com alguém que cometeu determinado crime. Então, as leis eram muito severas, eram leis que repercutiam o que nós conhecemos como princípio de talião, ou olho por olho e dente por dente. Então, pagou, recebe o pagamento igualitário. Errou, recebe também o pagamento pelo erro na mesma força do que você cometeu o seu erro. Olho por olho, dente por dente. Se de repente você é um arquiteto e você constrói ali uma casa e acaba, que a sua casa que você construiu, entregou ao cliente, o cliente tem um acidente, a casa cai, desmorona e acaba matando o filho daquele cliente que você, prestou o serviço, o seu filho vai ser morto, É olho por olho, dente por dente. Então, só para a gente entender um pouco do que era o estado da Mesopotâmia. Então, essa aula, ela teve como princípio, nortear o entendimento sobre a afirmação dos estados na região do Oriente Próximo e a fundação especificamente dos impérios na Mesopotâmia. Tá? Então, vai ter um encaminhamento de uma pequena produção que vai falar sobre a Mesopotâmia. Leia o material é muito interessante. Ele resume, esse conteúdo de uma maneira muito interessante, com imagens. As imagens que eu coloquei aqui estão lá também. E na próxima aula estaremos falando sobre o Egito. Tá? Então, essa aula, capítulo 4, Mesopotâmia, concluída. As aulas, gente, vão ficar sempre com esse formato de 10 minutos. Eu acho que é um formato mais direto, mais objetivo. Não tem como a gente fazer as discussões amplas como a gente faz em sala de aula, mas fica aqui já um norte para que vocês possam praticar as atividades, tá? Então, em relação à Mesopotâmia, vai ter uma questão, vai ter uma reflexão, uma produção, como a gente fez na primeira atividade. Na sequência, eu estarei passando uma aula sobre o Egito e teremos novamente uma nova produção. Vamos aí, durante esse período da quarentena, produzir.
né? Tomem cuidado para não perderem os prazos das atividades, cumpram, porque estará reverberando nas notas de vocês, ok? Grande abraço, até a próxima!